E aí, fantasmas? Como todo mundo já sabe, ontem tivemos um novo trailer de Pokémon Scarlet Violet, 3 vídeos aqui no canal, falamos basicamente sobre tudo, e hoje temos que conversar sobre coisas mais subliminares, aqueles segredos, mistérios, inspirações, referências. Então hoje eu vou explicar pra vocês todos os novos Pokémon e também alguns personagens que tivemos a revelação ontem de Scarlet Violet. E se você, assim como eu, tá muito hypado pra nona geração, já deixa um like no vídeo, é de graça e ajuda a gente demais. Considere também virar um fantasma fiel se inscrevendo no Ligengar, basta clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, também é de graça, beleza? No mais é isso, quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho de notificações, tudo isso me ajuda demais. Mas agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ok, então vamos começar com os novos professores Pokémon. Pela primeira vez, teremos 2 novos professores Pokémon em uma geração. Cada um será exclusivo ou da versão Scarlet ou da versão Violet, beleza? Começando com a professora Sada, exclusiva da versão Scarlet. E temos também o professor Turo, exclusivo da versão Violet, beleza? E esses dois são os primeiros professores Pokémon que não serão batizados por causa de algum tipo de planta, beleza? Os nomes Sada e Turo não vêm de qualquer relação de flora ou algo do tipo. Na verdade, o nome Sada vem de passado, passada, que seria justamente passado em espanhol. E Turo vem de futuro, que é futuro em espanhol. Ou seja, já nos nomes desses professores, a temática da nona geração fica bastante clara, né? Essa dualidade entre passado e futuro. Mas vamos também falar sobre os novos Pokémon. Temos o Palme, né? Que provavelmente vai ser o Pica-clone da região. Sua categoria é Pokémon rato, do tipo elétrico, tem 30 centímetros de altura e pesa 2,5 kg. O nome Palme vem provavelmente de Paw, que seria pata em inglês, com Nezumi, que seria rato em japonês. Então combina aí 2 idiomas. Inclusive, vale ressaltar que os nomes em espanhol dos Pokémon estão iguais aos nomes ocidentais, beleza? No Japão, o Palme se chama Pamo e também vem de Paw, que seria pata em inglês, com Mo. Esse Mo seria uma unidade de eletricidade, beleza? Fazendo referência aí ao tipo elétrico desse Pokémon. Como a gente sabe, ele pode armazenar eletricidade nas suas bolsas e também pode descarregá-la através de órgãos que tem na ponta das patas. Ele consegue gerar eletricidade esfregando as patas nas bochechas e depois dar um choque em quem tocar com esses órgãos nas patas. Eu procurei bastante sobre possíveis inspirações e referências, principalmente na Península Ibérica, para esse Palme, só que eu realmente não encontrei. O animal que mais me pareceu semelhante ao Palme seria o panda vermelho, só que Pica-clones geralmente são inspirados em roedores. Além disso, o panda vermelho é típico da Ásia, não tem nada a ver com a Europa, muito menos com a Península Ibérica. Então vamos continuar pesquisando. Se você souber a referência, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, o segundo novo Pokémon é o Lechonk, cuja categoria é Pokémon porco. Ele é do tipo normal, mede 50 centímetros de altura e pode pesar 10,2 kg, bastante pesado para um Pokémon da sua estatura, beleza? Isso é muito importante para a lorezinha desse Pokémon. Bom, Lechonk, o nome dele vem de lechon, que seria leitão em espanhol, combinado com oink, que é a onomatopeia, né, o som dos porcos, junto com chonk, que seria uma gíria em inglês para animais mais gordinhos, beleza? Então, juntando tudo isso, seria o leitão, o porco gordinho. Já em japonês, o nome dele é Guruton, e aí Guru é a onomatopeia para rolar. Eu procurei no trailer de ontem de Scarlet Violet e não encontrei esse Pokémon rolando, mas pode ter passado desapercebido. Então é essa onomatopeia para rolar, junto com ton, que seria tonelada, né? E glutão, que é aquela pessoa ou aquele animal que gosta muito de comer. Então muitas referências ao fato desse Pokémon gostar de comer, ser mais gordinho, e é isso que temos de informação até o momento mesmo. Ele usa o seu olfato para procurar, para encontrar as melhores gramas selvagens, as mais perfumadas e também as berries mais ricas, e aí ele se alimenta. À primeira vista ele pode parecer gordinho, né, como a gente disse, mas na realidade o corpo dele é todo feito, composto por músculos, beleza? Então ele é extremamente musculoso e forte. Inspirações. Aparentemente o Lechonk seria inspirado no porco preto ibérico. Pelo que eu pesquisei, na Península Ibérica ele pode ser chamado também de porco pata negra ou algo desse tipo, e é literalmente um porquinho preto muito típico dessa região na Europa. Inclusive, existe uma teoria de que os primeiros porcos foram trazidos para a Península Ibérica pelos fenícios da costa oriental do Mediterrâneo.
subterrâneo. Então esse poderia ser um daqueles Pokémon que não são típicos ou originais da região em que a gente conhece eles. É o caso, por exemplo, do Copperajah, que aconteceu em Galar. Ele não é de Galar tradicionalmente, né, ou originalmente. Ele foi levado até Galar de alguma outra região que a gente não conhece. Outra coisa interessante é que a carne do porco preto ibérico é usada para fazer uma espécie de presunto, que eles chamam lá de Jamón Serrano, e dizem que é um ótimo sanduíche. Outra possível inspiração é um prato muito famoso nas Filipinas, e o nome desse prato é lechon mesmo, é literalmente leitão em espanhol. Acho que é porque eles justamente assam um leitão, mas é um nome parecido com o nome do lechon, que então fica aí de curiosidade para vocês. Bom, o terceiro Pokémon novo é o Smoliv, o Pokémon azeitona do tipo grama e normal, que mede 30 centímetros de altura e pode pesar até 6,5 kg. Smoliv, acho que é o nome mais fácil da gente identificar, né? Vem de Small e Olive, que seria pequena azeitona, e no japonês seria Minibu, Mini e Olive também. Pequena azeitona não muda muita coisa não. Como uma boa azeitona, esse Pokémon produz um óleo que sai da sua cabeça e tem um sabor um tanto quanto amargo. Creio eu que isso seja uma referente ao azeite, beleza? A Espanha é um dos maiores produtores do mundo, não apenas de azeitona, como tem lá a sua tradição com azeite. Inclusive, na Andaluzia, que é uma região lá no sul da Espanha, azeitonas são chamadas de ouro verde. Tal é a importância que esse alimento tem, tanto para a cultura quanto para o comércio local, beleza? Então esse aqui dos três, para mim, é o que mais faz sentido se pensarmos que a região da nona geração vai se passar ou é baseada na Península Ibérica, beleza? Vamos agora para os Pokémon lendários da nona geração, começando pelo Koraidon, e o seu nome pode ser dividido em 4 partes, começando por Korai, que seria algo como antigo, passado, tempos imemoriais em japonês, beleza? Essa segunda parte seria Raido ou Ride, né, que seria algo como passeio, montaria em inglês, e faria referência justamente àquela teoria que a gente já tá ligado e parece que vai se confirmar, desses Pokémon lendários de alguma forma servirem de montaria para os personagens principais em Scarlet Violet, beleza? E aí por fim a gente tem o Dom, que pode ser interpretado tanto como senhor em espanhol, mostrando a realeza, né, o fato dele ser um Pokémon lendário, como também sendo um sufixo muito comum em nomes de dinossauros. E esse Pokémon é um dragão que tem lá alguma coisa a ver com dinossauros, lembrando que isso é usado porque Dom vem do grego para dente, beleza? Já o nome Miraidon é basicamente o mesmo, a única diferença é que é trocado o prefixo Korai pelo prefixo Mirai, que seria de futuro em japonês, ou seja, assim como acontece com os professores da nona geração, os lendários da nona geração também deixam bastante claro, bastante explícito a dualidade temática dessa região, confrontando, né, o passado com o futuro, algo mais arcaico com algo mais tecnológico. Ok, inspirações agora, os dois claramente parecem baseados em motocicletas e de alguma forma eu acho que eles podem se transformar em motos para servir como montarias pra gente. O Koraidon tem claramente um pneu no peito e a cauda tem a cor bem parecida com o do peito, então é possível que a cauda se enrolasse para formar um segundo pneu. Além disso, os chifres ou antenas, né, porque não são tão rígidas assim, essas partes aí que saem dos olhos do Koraidon, elas formariam uma espécie de guidão para quem estivesse montando nesse Pokémon pudesse ter onde segurar e aí ele pudesse acelerar livremente. Em relação a motocicletas também, o Miraidon tem algo até mais explícito, né, que são essas turbinas nas patas traseiras do Pokémon lendário, que lembram um escapamento ou até uma espécie de turbo de uma moto. Além disso, se a gente seguir essa coluna do Miraidon, a gente vai ver uma parte ali, uma protuberância que lembra aquele encosto dos assentos de moto. Então pode ser mais um indício aí desse Pokémon se transformando num Ride. E por fim, claro, esse detalhe no peito, né, esse peito mais protuberante que o Miraidon tem, ainda que não seja literalmente uma roda como é no Koraidon, parece ter o formato de uma roda, então talvez servisse para alguma coisa parecida, ou então seja a evolução da roda do Koraidon, porque muitos acreditam que o Miraidon na verdade vai voar, então ele não precisasse necessariamente de uma roda caso ele não toque no solo. E agora, paralelos com o nosso mundo real, o Koraidon lembra bastante iguanas, dragões, principalmente o dragão de Komodo, dinossauros também me veio logo à mente, kaijus, mas uma coisa que um amigo até mostrou e eu achei interessante foi o Teiu argentino. O Teiu argentino tem uma parte no pescoço bastante protuberante, então pode ter servido de inspiração eventualmente para o Koraidon. Já o Miraidon tem esse corpo mais esguio e serpentoide com 4 patas, lembra muito, por exemplo, o Rayquaza, então para mim tá clara a inspiração do Miraidon nos dragões chineses.
várias mitologias, vários folclores pelo mundo incorporam a ideia de dragão, mas cada uma vê o dragão fisicamente, né? O design do dragão de formas diferentes. E eu acho que o design do Miraidon tem muito a ver com a ideia dos chineses, né, dos asiáticos, de uma forma geral para os dragões, beleza? E aí algo em comum em relação a eles que eu gostaria de mencionar, acho que já até mencionei em vídeos passados, é sobre a possível referência ao Quetzalcoatl, que é um deus mesoamericano, acho que muito cultuado no México, e cujo nome significa literalmente serpente emplumada, beleza? Eu sei que o Coraidon tem mais a ver com essa definição, né? Ele tem literalmente plumas, ele tem até um traço meio indígena, por assim dizer. Não sei se seria a melhor descrição possível, mas ele tem essas penas que saem, essas plumas que saem tanto da cabeça quanto da altura da cintura na parte de trás do seu corpo. Então achei muito interessante. O Miraidon, sendo um Pokémon mais avançado, né, mais tecnológico, não tem exatamente isso, mas acho que pode beber da mesma inspiração, beleza? O Quetzalcoatl costuma ser retratado literalmente como um dragão com penas, assim como é principalmente o Coraidon. É o deus azteca do vento. Vamos ver se a gente vai ter algum desses Pokémon com tipo, sei lá, voador. Não é isso que as charadas e os rumores e os vazamentos falam, né? A gente teria um Coraidon dragão e lutador e um Miraidon dragão e elétrico, mas quem sabe, não é mesmo? E ele também é o deus do aprendizado. Um detalhe interessante é que o Quetzalcoatl geralmente é retratado com um objeto ao redor do seu pescoço. Esse objeto não tem nada a ver com essas rodas que o Coraidon e o Miraidon carregam. O nome dele eu vou ter que ler porque é bastante difícil, né? Desse objeto, Errecailacocoscatl, algo assim, tá? E significa também a joia do vento em espiral evoluta, beleza? De novo, não é um objeto semelhante a essas rodas, mas a presença de algo numa parte do corpo que é tão marcante desses lendários, né? Que é o pescoço, o peitoral, me chamou a atenção, então pode ser mais uma referência, beleza? Uma outra coisa interessante de se falar sobre dragões é que em Portugal, mais especificamente da cidade do Porto, há muitas referências a esse ser mitológico. E aonde a gente mais encontra é no Palácio da Bolsa. Esse é o edifício da cidade, segundo uma matéria da própria Associação Comercial do Porto, onde você mais vai encontrar dragões em um edifício. E não para por aí não. Na mesma cidade, o clube de futebol mais famoso, o FC Porto, ou Futebol Clube do Porto, tem como apelido, mascote e nome do estádio Dragão. É isso mesmo. O apelido é Dragões, o mascote é o Draco e a Viena e o nome do estádio é literalmente Estádio do Dragão. Coincidência? E é isso, fantasmas. Isso foi o que eu consegui pesquisar e apurar desde ontem. Se vocês tiverem novas informações, vocês podem deixar aí nos comentários para que esse vídeo fique o mais completão possível. Mas eu adorei os novos Pokémon. Por enquanto, Scarlet e Violet estão num caminho, num rumo, numa direção que eu tô extremamente apaixonado, beleza? Deixa aí suas opiniões, suas considerações aí embaixo. Não esqueça do like e de se inscrever no canal, beleza? Conto sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força e sempre. E até a próxima.